Bom, pessoal, o que vocês acharam? Sim, Eu achei Nádia. lindo. Tudo bom, Nádia? Quanto tempo? Eu só estou aqui porque a Tia me avisou às 19h14 que tinha filme, senão não estava aqui. Obrigada, Tia. Mas então, cara, é assim, eu achei essa personagem da menina, eu achei ela fantástica. Ah, É, muito realmente, expressiva, né, Ricardo? exatamente. Sem uma palavra, cara, sem uma linha, vai falar no final. Assim, é meio óbvio, né? O roteiro fica meio. Tem umas horas que realmente não precisava, mas tirando esse lado, né? Com todo. Fora que esse. Mas eu esperava mais de um filme do Darin, sabe? Sempre, na verdade, eu sempre espero muito dos filmes com ele. Ele é Mas eu lúdico, né? fiz. É, é luto. Isso é verdade. Mas você tá em Coroa Vermelha aí? Não, ixi, deu tanta volta nesse mundo. Agora eu tô em. Agora, nesse momento, eu tô em Porto Alegre, mas eu tô em Santa Maria com a minha mãe, Hum, Ah, que legal. passando. As cuidando um roupas pouco. são engraçadas. Mas então comente, já que você é a dona cinematográfica daqui, né, Tia? Até parece. Sabe que eu encontrei hoje a Ana Luísa Azevedo no almoço. Ela e o Giba Assis Brasil, vocês acreditam? Até Nossa, engraçado a gente se encontrar, mas tá bem. É, aquele filme dela é fantástico, né? Aquele dos Olhos Verdes, realmente, aquele ali. Ela me ganhou quando ela fez aquela representação do cego, da cegueira, na verdade. é, Porque para quem teve convivência com a pessoa com deficiência visual, que nem a gente, você percebe que ele pegou umas sutilezas que não são, ela pegou umas sutilezas que não são de assim, qualquer um que pega. Realmente tem um olho muito impressionante, cara. Mas e este? Filminho de sessão da tarde, diga, Maria Floresta. Eu, sinceramente, adoro Darim, mas o filme não achei tão legal, não. Tava Sério, esperando Bê? Liliane eu não achei é meio assim como o Ricardo falou para mim, tá? É meio sessão da tarde, é meio, sei lá, o enredo, bem, enfim, aquele o namorinho dela, sei lá. Enfim, para mim, né? E aí, não sei, vamos escutar vocês. Adoro ele. Deixa eu só falar que o Alexandre acabou assistindo o filme, só que ele teve que sair para Ah, a Bia, a nossa filha. É, Ele adorou foi quem mesmo. adorou? o Alexandre. Eu também gostei. Ele disse que adorou, achou um filme assim inusitado, gostou do ritmo do filme, Ele né? tá muito romântico, esse cara, Claudinha. Você tá tratando ele muito bem. Ai, meu Deus. Florécia, você está gravando? Tá, Ricardo tá. Tá, Porque eu tá não vi gravando. aqui a marca de gravação, aqui quando diz que está recording, eu não estou vendo. Tá Apareceu, gravando. apareceu. Ah, foi. Então foi Apareceu porque para mim eu também fui a transferir mensagem. o computador da sala aqui para de onde estava junto da TV e deve ter sido isso que eu não vi na hora que apareceu. Tem. E adorei ela, a dança, né, a expressividade dela. É muito. Aquelas cenas são bem bonitas, né? Mas realmente eu esperava um pouquinho mais do filme. Assim, um filme mais que me empolgasse mais. é que o Darim Mas não é vamos o analisar. principal, né? Eu acho que a gente vê filme que o Darim é o Verdade. principal é diferente. Esse aí o É, Darim é coadjuvante, na verdade. Um coadjuvante exatamente. importante, mas não é o principal, Não né? é ele. E é engraçado que o Angel nem aparece, né? Pelo menos na foto, né, do filme, é o Darim e ela, né? E Ah, ela, é? Eu Oi, o achava menino é bem que importante. eu é, achava que ele era o principal, mas realmente assistindo o filme a gente vê que não, né? Eu Mas acho que você vai tem, botar. acho que tem uma camada
de uma crítica a tudo que aconteceu no Chile, dos horrores todos, mas é tão sutil que nem parece uma crítica, né? Aquele horror da vida daquela menina transtornada Ah, daquele jeito pelo horror, né? E acho bom a virada de roubar o dinheiro do segurança do Pinochet. Acho que parece sei lá, ah, uma vitória dos Uma oprimidos, assim, revanche, uma coisa. uma É, revanche. uma revanche. Me Tem essa pareceu. simbologia Isso mesmo, aí. né? É. Interessante. eu achei realmente assim, essa história de como ele encaixou, né? Foi encaixada essa história da violência, isso realmente, eu achei que o roteirista acertou a mão, sabe? É isso que você falou, né? Não é aquela coisa Aí, explícita que a gente está Não, é. acostumado a ver, né? De pá, que não sei o quê, que que venha a dança dos generais. Eu nunca esqueço aquela foto da dança dos generais, que tem os caras tudo com as capinhas vermelhas rodando. Assim. E É a, bem e, isso. e a revolta do menino, que foi preso injustamente e foi abusado, né? Também fica Uhum. bem sutil, né? Mas também dá todo um pano de fundo para aquela dor e para até para aquela necessidade de criar aquela ilusão, eu acho. O tipo, era um escape, talvez psicológico, mas não entendo nada disso, Márcio. Estou de metida nisso, mas parecia acreditar em alguma coisa. Aquele amor era uma crença necessária, talvez, por tudo que ele passou. E para ela, talvez também. Por isso que eles talvez tenham se encontrado daquele jeito ali. Mas eu também sou meio poliana, então pode ser assim. Eu acho assim, e a expressão da dor, né, deles, enfim, mas falem aí, vocês que estão em defesa, né, que gostaram, Cláudia. Liliane, eu estou vendo sua cara, estou doida para você Eu falar. achei meio Sessão da Tarde, meio previsível, não achei um ó o filme. Agora, o Querubim é um gatinho, pelo que eu mais achei no filme, realmente foi o que mais me chamou a atenção. De resto, nada especial, mas o gatinho era um gatinho, Valeu a realmente. pena, né, pelo Ai, gatinho. nunca tinha visto esse carinha, não sei se ele fez muita coisa, mas enfim. Eu também não conhecia ele, não. Mas Oh, foi só, mas, não achei um ó o filme, não. Meio previsível, não ia dar certo aquele dinheiro todo, não ia dar certo, né? O mal não pode vencer, aquela história, né? E só. mas ó, eu pensei que você ia falar daquela cena do cavalo no meio da coisa. Tem umas cenas interessantes, cara, assim, é bem Tem. sessão da Aquele tarde cavalo no meio é assumido, legal mesmo. né? Bem assumido, assim. A Uhum. morte dele, do menino, também foi legal. É totalmente previsível, totalmente aquela coisa óbvia, mas isso eu concordo, sabe? Eu não acho o Não menino um tinha gato. como dar tudo certo e tudo acabar bem, não tem como, né? Não, só se fosse filme americano, né? Sim, mas É aí aquela ia história. acabar no Haiti, no Havaí, Ou no Havaí, Rio de Janeiro. o Rio de Janeiro também é bom, né? Outra Sabe o que coisa que eu acho. que eu achei? Desculpe, lembrei agora rapidinho. Eu achei legal que aquele que acabou matando o menino, Hum. na cena do teatro, ele conseguiu, ele deixou o outro guarda sob a mira para eles terminarem o plano, né? O Então, ato. de alguma forma, ele Uhum. ajudou aquela dança, né? Mas eu acho que ele também me deu a impressão que ele se sensibilizou também com a apresentação da menina, né? Não sei, eu tive um pouco essa impressão. Agora, o que eu ia dizer era assim, uma coisa que choca é quando a menina diz que é muda, né? A reação deles, né? Quer dizer, ao fosse hoje uma muda, não, ela teria todas as prerrogativas para estar, né? Minoria e, né? É É, impressionante, né? Você vê aquela exatamente cena, o inverso. aquela Achei, cena da escola foi terrível, né? O preconceito, tudo assim, né?
Aquele médico, achei ele muito velho também para tá trabalhando. Todo branquinho, parecia o Papai Noel. Olha o Parecia, Olha o etarismo. pois etarismo, é, ele Liliane. parecia mais o Papai Noel. Não sei, eu não me convenceu muito de médico. Nossa, Etarismo, linha de sim. falar. Hã? Eu, Eu, eu nunca, é, eu nunca eu tinha escutado achei. falar desse filme, não conhecia o Darim esse filme. Mas é o que eu achei, assim, que vocês estão falando, tem uma coisa de um continho de fadas, assim, tipo, Uhum, até verdade. o próprio nome, não? A Uhum. bailarina e o ladrão, realmente acaba trazendo essas coisas, o cavalo, não? Então tem todo como um conto mesmo, não é um conto que eles digamos que eles jogam com a questão da realidade do Chile, do Pinochet, de desaparecidos e tudo. Eles vão jogando uma série de coisas, a questão do abuso. Então, tem muita coisa o filme que ele acaba trazendo dentro de um contexto assim, de uma bailarina, de uma coisa suave, mas ao tempo muito forte, não, por toda a vivência que ela passou, de pais que foram mortos ou desaparecidos e tal. Assim, sim, era previsível que alguma coisa, tragédia ia acontecer a qualquer momento, não? Então, mas assim, eu gostei de assistir o filme, né? E esse menino, na época que ele fez esse filme, ele tinha 21 anos. E ele já tinha feito um filme que se chama El Polaquito, que ele tinha 15 anos, parece mais ou menos, quando ele fez. E foi bem aclamado assim pela crítica, não? Eu já conhecia esse ator. E o menino Excelente. realmente ele traz uma, digamos, toda essa coisa pesada, ele traz uma alegria, não? Uma perspectiva de saída, não? Tanto para o próprio Darim, que está lá embaixo, como para tudo que ele vai tocando, ele traz isso. Não? Então, achei assim, não achei cansativo, não achei assim, gostei de assistir, gostei mesmo. É. Então, e sempre é bom ver o Darim. Eu acho que ele também ele tem uma coisa muito. Olha o julgamento, né? Julgamento tem que ser objetivo. Não, O Dari só faltou dizer é um gato. porque, Também, né? porque o Darim ele é um ator que ele, ele pode atuar no que ele quiser. Ali ele está como um coadjuvante mesmo, não? Ele faz Uhum. parte da história, mas o que brilha mesmo é essa história desse casal, não? Tanto é que o, o nome do filme leva o nome dos dois. Então, e do médico, falando do médico, eu achei que o único que ele não era ator, assim, tipo, ele, tudo travadinho, assim, coitadinho, não parecia natural mesmo, sabe? Então, não tinha a ver com a questão do. Você está Sabe querendo dizer que exigir. aquilo foi uma economia de orçamento. Vamos pegar aqui um médico qualquer, um cara que está passando aqui para reduzir o custo da produção. Exatamente. Mas eu acho que o E, Alexandre concordaria muito com a Júlia, sabe? Assim, apesar de trazer temas, né, pesados, histórias pesadas, né, tristes, o filme teve um ritmo e mesclou com cenas É a e tal, sessão da tarde, né, Claudinho? né? Mas em Fazer alguns, sessão da aquela tarde com. cena do cinema também, Ricardo, foi forte, Posso né? falar? Posso falar? Pode, claro. Gente, eu fiquei encantada. Alguma pessoa falou aí conto de fadas. É como eu senti derramando assim o amor, a ternura, a simplicidade, a cumplicidade.
é só amor, é só energia, é só esse coração enorme. Eu acho, no meio de sofrimentos, no meio de aflições, de angústias, de tudo isso, dava esse, até na respiração, dava para sentir essa ternura, tudo isso na respiração, no olhar, e não só da menina. A menina é que ela, como o papel de muda, né? Muda sim pelo trauma, que no final ela recupera. Mas o filme o tempo todo tá trazendo as pequenas coisas que são as mais importantes, as primeiras coisas do dia a dia, o sorriso, aquela cumplicidade dela deitar aqui no ombro dele. São coisas pequenininhas, mas tão intensas, tão profundas. O filme é um poema. E eu descobri que ele é baseado no romance do mesmo autor do Carteiro e o Poeta. O filme é um poema, igual o Quarteto Poeta. Ele não tem um sentido lógico. Parece uma coisa picotada assim, não é. É porque é só emoção, é só harmonia, alegria, expressão. É expressão até na respiração. A gente sentia isso até na respiração, em tudo. Eu fiquei encantada. Sou suspeita para falar. Tá. Tô vendo, assim, apaixonou-se pelo filme, né? Assim, você. Porque Mas, não é nada lógico, é só expressão, expressar o amor, expressar a ternura, expressar as pequenas coisas de momentos de estar junto ali, é isso. É sabe a o que que união. você está me lembrando, Márcia, das cenas? Uma cena que eu realmente achei interessante foi aquela quando ele chega para apresentar ela para os pais. Assim, a diferença, a coisa, né? Assim, a história dele chegar, fazendo um tempão que não aparece, não sei o quê, toda aquela construção para acabar. É muito legal. É muito legal. É Ele tanto que defendendo. ali, veja bem, eu nunca vi uma cena de roubo ser tão poética, É, porque ali não era o roubo principal, era a alma, a alma que eu estou falando no sentido filosófico, né, da existência interior. Então era isso, é o roubo mais poético que eu já vi na minha vida, porque não era o mais importante ali não era o roubo, era o coração das pessoas, né? Eu citei dessa maneira. E como foi falado aqui, outra pessoa falou, os símbolos, ele é muito simbólico, a questão da liberdade, né? O cavalo, aparece o condor ali, a ave, né? A ave que voa, que está no espaço, a montanha, aparece muito a montanha que é a elevação. A montanha significa a elevação, né? A ave também, e o cavalo, a libertação. A menina, no final, a libertação dela, daquele trauma, daquela coisa, ela consegue falar. O filme não tem palavras, é só sentimento. Foi como Sabe o eu que que eu, senti. sabe o que que eu fantasiei? Que no final vinha o cavalo. Eu Que é a Tem, escutei o liberdade, né? cavalo. Que é a Você tem escutou o liberdade. ele. cavalo? Hã? Eu escutei o cavalo trotando. Eu também Sim, escutei o tinha trote do alguém, tinha cavalo. alguém cavalgando, é. Não tinha? Eu Tinha, escutei, sim. Ver que era para dar essa ideia. Ei, Márcia, você está igual a Jean, Márcia, porque agora eu estou gostando do filme. Toque. Pois é, porque é a forma como eu Mas senti, porque você para mim não era lógica, é só sentimento do começo até o fim. Não tinha lógica. era um pouco inusitado, né? Assim, as cenas inusitadas, os acontecimentos, eles andando a cavalo no meio da cidade, mas eu acho que é isso mesmo, é para Eu Mas, amei o nacional, né? filme. Por isso que o Alexandre gostou também. Ele falou assim, um ritmo, O assim, né? Hollywood, né? Ele vai distribuindo dinheiro depois que Aquela acaba. cena do mar, que ela vai ver, que ela vê o mar, depois eles a caminham assim com a cordilheira ao fundo. não, e esse lado aí, esse lado Rede Globo Rio de Janeiro, sabe assim, daquelas paisagens assim. Tá? Não, é legal, não tem mal, não. Não, Acho e a legal, achei cordilheira é um lindo. espetáculo, meu mar, então, É. né? Eu Que é amei o filme. Eu tô com a Márcia, eu vi assim poesia a todo momento. Embora eles estivessem com comportamentos assim fora do padrão, fora da legalidade,
mas mostrava a inocência dele. A parte da menina muda quando ele está falando com o chefe e ela aparece, e ele sai daquele café e a gente só vê as silhuetas, remeteu ao cinema mudo, que a gente entendia tudo pelos gestos. É como Márcia disse, foi picotado. Ali teve cinema mudo, ali teve coisa assim, numa cidade grande, o cavalo trotando na avenida é meio surreal, né? Isso. A gente, a gente vê eventualmente alguns carroceiros, mas o cavalo trotando, ele ia para tudo que era canto com ela, trotando o cavalo. Inclui a dança, inclui a bondade daquela ex-bailarina que pega as moças, em vez de estar na rua, ela vai ensinar o que ela sabe, passando o conhecimento. Eles, ladrões, que é todos desencaminhados, mas nota quanto eles têm amor no coração. O cara que vê a mulher sair para outro, sai da prisão, vai atrás da mulher e do filho, ela já está casada e naquele aniversário do filho, ele não canta, ele declama olhando para a ex-esposa. É pura poesia, eu só vi poesia, eu gostei muito. Até interessante, só complementando, Kelly, quando eles se reencontram na casa do noivo dela, né? É Eu do achei Sérgio. interessantíssimo aquele diálogo entre eles, assim, ele olhando para ela, só um Bem pensamento, legal aquele diálogo, é. aquela E cena. o Sérgio bem surreal, né? Fazendo-se de amigo. E outra coisa, tem tanta coisa surreal que até ele é tido como herói. Chega na redação, é bem tratado, ele é reconhecido na rua, as pessoas aplaudem. Eu não sei bem o que foi que ele andou fazendo, que gostaram, né? Como se assim já fosse preparando que o que ele faz roubando, embora seja ilícito, a população gosta. Tem uma admiração. Bonnie and Ele, Clyde. ele é admirado, né? Ele é admirado. Ele é tipo um herói E para a o que, comunidade. uma coisa, Kátia, só completando, uma coisa que me chamou a atenção foi aquela parede do banco ser tipo um papelão. Eu acho que aquilo também é É drywall. simbólico. É É, simbólico, porque é, ali, por mais que, como já foi falado, por mais que fosse um roubo, mas não era aquilo que era mais importante, era mais o que estava no coração dele. Porque eu digo, olha, eu é, nunca vi uma parede ser um papelão, assim, uma parede de banco. E ele, quando entra na sala, que ele fica admirado com a cordilheira e não está nem preocupado em correr para pegar o dinheiro, né? Ele vai olhando aqui. bonito aquilo, né? É pura É, poesia, é tudo poesia. É. Ele fica contemplando. A contemplação é muito privilegiada nesse filme. É. Não, Ela quer falar um ou pouco seja, mais, solta TM, eu acho que Posso falar? Eu vi que no começo do filme, quando o Angel começa tá ali na frente, perto do cinema, e aí ele fica falando dos atores japoneses do filme. E ele repete os três, e aquilo ele fala mais umas 3 vezes, depois já vira até santo, que ele faz até promessa ali pro Pai filme. Nosso. eles viram Foi poetas, né? São poetas também. Foi engraçado aquela parte lá. Para mim, ele fala de traumas, né? Aparecendo são todos os traumas, né? O trauma dele, do Angel, né? Sendo abusado, né? Na prisão, o dela, né? O da menina, da bailarina, enfim, de traumas, né? E como é que fica depois, né? Eu acho que ele mostra, lógico, de uma forma mais leve, não é aquela coisa pesada, mas ele passa ali justamente por essas questões. E quando fala de poético, os presos que saíram, eles foram atrás das mulheres, né? Então, aquele que que saiu uma semana só para matar,
Vocês lembram? E aí ele falou: você vai poder ficar, você vai ficar uma semana e você vai poder ficar ali, ficar solto, e vai poder transar com quem você quiser. O cara tinha falado, né? E quando ele sai, ele foi lá na, não é era na Na amante dele, viúva. né? Na É viúva, a viúva de exatamente. quem ele havia matado. Porque eu acho que Ele tinha ela era matado amante. Eu acho que Era. era amante dele, né? É, E aí ele ele foi matou o pra lá. ex-marido. Matou por Então, amor. isso. E o que É tudo a poesia. São sentimentos, né? E a é, inocência do Angel é muito grande. É, Ele é mas eu por acho que é inocência. isso. uma Ele foi preso ingenuidade, com né? 17 anos. Você não viu a história? Lá no final eles falam que ele tinha sido preso com 17 anos porque tinha roubado o cavalo de um gringo. Mas aquele cavalo era o cavalo que ele tinha criado desde pequeno. E aí foi preso. E ficou, acho que uns 2 anos preso, né? Se não me engano. E aí, quando ele sai, ele entrou na prisão com 17 anos. Quando ele sai, ele tinha aquele vício de viver, naquela vontade de viver, né? E ficou naquela coisa na cabeça de fazer um grande roubo com um grande ladrão, né? Que era o Darim. Então, ele foi insistente nisso. Ele viveu um grande amor, né? Que ele conheceu a bailarina, ele, né? Teve vivenciou isso, fez o grande roubo, né? Então, ele morre, mas ele, de alguma forma, ele consegue viver, né? Consegue fazer as coisas que ele desejou, né? E E comprar o cavalo, né, que ele queria, recuperar o cavalo, exatamente, ele e compra o recuperar o cavalo. amor da menina também, que ele conseguiu, que Você ia ela me teve uma Ele parte que tinha ela dois, fugiu dele. ele Ele tinha dois perdeu, né? amores. O cavalo, que era. Enquanto os outros voltavam para as ex-amantes, ele voltou para o cavalo. Mas É no o meio do Milton. caminho ele conhece a bailarina, não é? Então ele Isso, ama, o coração isso. dele é por amor. A história É, bonita, né? De uma vida Muito, vivida, muito né? bonita. muito lindo, Leve. E com leve, muitas leve. mensagens. Uma cena Agora, que me chamou a atenção, que não se vê em filme nenhum, é quando eles estão na rua, ele e a menina, sentados no banco acho que da pracinha, Ah, e ela bota o capote assim por cima dos dois, e os dois ficam conversando debaixo. Aquilo ali é uma coisa muito poética. Eu fiquei encantada com aquilo ali. Começou Nunca a vi em lugar chover nenhum. e eles fizeram a cabana. cabaninha. eu não sei se vocês chegaram a ver alguma crítica desse filme. Não, eu não Não. vi. Porque, Eu olha, só vi essa referência. Eu só vi essa eu vi uma referência, que é o mesmo crítica. autor do Carteiro e Poeta. Só vi essa referência. Eu vi uma crítica do filme, isso antes da gente assistir, quando apareceu o nome, eu falei, danado é isso, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Aham. Os caras detonaram. É uma coletânea de cenas de referência a outros filmes e parará. Ele fala inclusive daquele, ó, nessa crítica que eu li, o cara comparava com aquele, não sei que lá dos seus olhos, lembra? Um filme argentino que Sim, depois, é, né, que depois, né? Ele tem fala, aquele lá. Com ele ele fala também, de, com Com É com Darim ele. também, né? Sim, Mesmo É sim. lindo mas aquele filme, belíssimo. e eu mas, vi só que também eles tinham uma grande expectativa e não fez sucesso, porque tanto Darim como o diretor tinham ganho vários prêmios no ano anterior e não sei o quê. Então, todo mundo tinha expectativa e não foi, né, aclamado como compreendido. o Não, filme. o próprio IMDB deu nota 6,1, é uma nota relativamente baixa, né? Agora, eles ah, precisavam ter as críticas mulheres, né? Porque a mulherada aí adorou, né? Esse filme. Eu amei. não, Eu acho a crítica do os... Adoro Cinema, que foi a que Ah, eu vi, sabe aquele ah. site Adoro Cinema, dava uma estrela. Foi a única vez que eu vi o Mas Adoro Cinema dar uma estrela para alguma deve ter coisa. sido o homem só que escreveu, E porque chato, né? E um caba chato. não De mau viu humor. a poesia, Não captou. a gatice do rapaz, não viu nada. Mas é engraçado. Está na frente
do júri, quando ela vai dançar. Que filme que lembra? O Até a mulher Flashdance. Flashdance. É, Fama, Flashdance. fama. Óculos, do jeito que é é. aquela. É Qual Flashdance. Isso foi filme? Qual? Flashdance, Flashdance. quando alguém vai fazer uma apresentação Fama. diferente do padrão e uma Isso. pessoa que também É, está bem completamente fora do padrão, que é a Flashdance. É bem Mas a parecido. própria cena, como é que eles fizeram, aquele coisa lá em É, toda, aquele aquela negócio que eles avaliação. passam, filmando de trás, e depois. Não, foi muito Flashdance. Tá? Eu tava. Como é que eles se encontraram, gente? Eu não peguei o início do filme. Como é que eles se encontraram? Ai, é isso que eu na ia falar. rua. Uma cena que eu achei linda também. Ele a vê pelo reflexo do vidro. Vocês, assim, Dançando? Eu Ele vê ela percebi. dançando. Eu não, ela estava na porta do Na cinema porta do e cinema, tensa, meio nervosa. E ele foi com vender um fome, relógio num roubado, penhor, né? roubado, é. Mas ele tá de frente para a vitrine do penhor e ele a vê no reflexo do vidro e começa a observá-la, sabe? A Ai, cena assim, bonito, deve ser bonito isso. bem Não, bonita a cena, achei. Bem linda E mesmo. não, e aquela história do nome. Mas o cinema era um filme pornô, né? Eu acho que era aquele bem cinema. pornô. Cara, Provavelmente quando ficava nervosa, quando ficava. Ela Assim, eu acho volta que para teve aquele cinema. aquela. Ela volta. Exatamente. É. Tem Quando aquela ele cena. conhece ela, o que é interessante é que ela não fala nada, e ele nem tá aí, diz, como é seu nome? Quando estão debaixo aqui desse Da pano que ela banheira. botou por causa da chuva, mas a chuva ela não botou assim, ela botou assim, feita uma casinha. É isso que me chamou a atenção. E aí, como é seu nome? E ela não dizia nada. E ele ficou tentando adivinhar, e ela, não, fulana, não, entendeu? Então, Aí para ele fez aquilo o era V de natural ela não Vitória. falar. Isso é que é a beleza do filme. As coisas diferentes que pelo amor, pela ternura, se toma como natural, mesmo sem conhecer a pessoa. E ele Isso aí. descrevendo ela pro Darim, que coisa mais bonitinha que era. Ele dizendo É, dela, o apaixonamento dele era lindo também de ver. não, aquela cena dela do lado de fora, ele contando e ela atrás, é muito legal. Realmente é legal. aquela A foi. verdade É é tudo quando a gente. poético, do começo ao fim, só tem poema ali. Não, e o danado é que assim, essa Mas eu conversa achei a está crítica fazendo muito aquele papel severa de também. Giana. Hã? É Fazendo verdade. o quê? Crítica muito severa, 1 estrela. Essa crítica que Muito você duros. É. Não, mas eu acho que aqui essa conversa está fazendo o papel de Giana, que vai transformar um filme. Eu concordo Né? com a Florésia. Todo mundo falou bem, a gente começa a achar que o filme é bom. Ai, ai. E que a gente é agora. burra, isso que é o pior. E que a Não, gente é burra. exatamente, Liliane, a gente se sente burra. Agora, a gente o quê? interessante É Se burra, né? sente Todo mundo burro. gostou, menos a porque gente que não viu, né? Mas quando cada começa a pessoa tem, mostrar as coisas, a gente cada tá pessoa tem uma forma de perceber, né? A arte não é Mas assim. os Você outros um depois quadro, conseguem perceber, mudar né, a ideia Liliane? da gente. Né? E agora eu ia dizer, por que esse filme, né, no final das contas? Quando a gente fez a pesquisa, teve alguém que pedia Ricardo Darín, né, entre os Mais pedidos. filmes, né, com ele. E aí tinha acabado de sair no Belas Artes, esse filme tinha acabado de entrar, né? Que era com ele, e aí eu disse, bem, vamos botar ele, né? Que era, que era um dos E pedidos. esse filme é de quando, baby? Você sabe? 2009. 2009. Nossa, Já é antigo. 20 anos, sei lá, 20 não, né? Tem um filme do Darim que também é um golpe, grande golpe. Vocês já viram esse filme? Que é toda uma comunidade que se organiza para roubar o dinheiro que foram Não, roubados peraí. de alguma eu forma não vi esse, não. por um Acho golpe, que um golpe de faz banco, sabe tempo. esses golpes de banco? E eles se organizam junto, o povo inteiro para roubar. É muito. Eu saí com a alma lavada, assim, uma vontade sabe quando Roubar um banco. bom que alguém que é bom que alguém faz isso, meu Deus. Não me lembro o nome, não, mas é interessante. eu lembrei desse que eles queriam comprar a cooperativa, não? Esse, não?
Eu acho que eu vi também, mas faz muito tempo. Os prejudicados, não para. Não, bem E legal. 1985 também é um baita filme, né? Porque ele é um advogado que julga os Não, militares, né? Sim, Baita sim, É filme. aquele é muito. muito bom, Ele é muito muito bom. bom. Eu tô Não, e curiosa para aquele ver. do filho, não tem um do, não sei o que lá, que ele é um pai super estressado, um cozinheiro, que está querendo conseguir os ingredientes para cozinhar, e a Argentina naquela confusão não conseguia comprar nada, e a confusão. Eu me lembro que na época que eu assisti esse filme, eu estava numa dessas confusões de separação, com estresse, com preocupação, com mexer de culpa, com não sei o quê. Cara, quando eu assisti o filme, eu falei, pô, mas sou eu. Assim, eu fiquei impressionado e como ele representou, como ele é bom ator, na verdade. Aquele que a gente assistiu aqui também, o do Truman, Ele lembra é do cachorro? ótimo. Aquele Aquele filme é é muito fantástico. Ele bom. é bonito demais, né? É. O Agora, por filho dele falar em também é um CD. baita ator, né? O filho dele é um Ah, ator é bonito nesse. e um baita É. ator também. Agora, Ele chegou aqui, vai dar a opinião dele. Opa, pronto, gente. tá. Diga aí, Alexandre, tudo bom? Fala Tudo aí sua bom? opinião. Vamos ver o que. Não, agora já tá tarde para falar. Não, mas adorei o filme. Muito, muito bom o filme. É. Tá vendo? É um homem, Um Ricardo. homem. Deu certo. Pois é. Porque Homem eles. mais ou menos, né? Ele é o. Não, Mas mais ou ele. menos. Ali, debaixo do jugo de É Cláudia, o forte, cara tá assim. Não, mas é legal o filme. muitas camadas, assim, né? Simbólicas, mas é forte. Porque aqui no início a Baby Ah, falou que não gosta muito, sessão da tarde, Ricardo também. Mas eu Aí, continuo achando que é uma sessão da tarde. Não aí acho a essa. Márcia, a Excelente Tiani sessão. começaram a falar que o filme é poesia do início ao fim, Exatamente. muito Tem bem poético, e simbólico, né? Tem adoraram. Aí elas conseguiram mudar, a Nádia também, aí conseguiram, percepção, né? a Júlia falou também, A conseguiram música, a mudar a música, percepção da Baby. música é muito boa, né? E também, peraí, que Sim. tem a Liliane. E ele a Liliane achou o menino Angel um gatinho. A opinião dela também do filme. Diz que Agora, o Darim cantando pra gente poesia, aquela musiquinha com o zoinho dele olhando pra gente deve ser bem emocionante. Aquela mulher era uma mulher forte, né? Declamando, declamando, a coisa Com aquele linda. zoinho dele, meu Deus. elas acharam assim, Eu coincidiram. anotei aqui uma frase. O seu Mentira. sorriso acalma minhas feridas. Como? Seu sorriso acalma minhas feridas. Ai, que bonito. É aquela música Não, forte que ele cantou para ela. O Pois Dick é. não, inteiro, aqui. a parte declamada do início, né? É. Fala, Alexandre, você não fez a mesma coisa com Claudinha, não? Assim, colocou assim. Não, eu Não, mas toquei, de eu sei que eu verdade. vou. Né? Não, mas de verdade, assim, eu me decepcionei, eu esperava mais. Na verdade, eu esperava outro filme, né? Eu esperava outro tipo de filme, porque as coisas que eu me lembro de Darim, todas são legais, aquela coisa assim, mas num outro pique, não tem essa coisa açucarada, entre aspas, né? Que não tem nada de temas açucarados, mas é tratado com, como disseram aqui, com leveza, né? Não, mas valeu, acho que para uma quarta-feira à noite tá ótimo. Foi Podia excelente. ser na segunda à tarde, assim também ia valer. Eu não E sei acho que tem vocês, mas muitas eu ando coisas. precisando de coisa mais leve, porque a vida está Isso, numa Sim. casca grossa, né? Tão bom, uma coisa que tira a gente da realidade dura, né? Eu tô gostando. Ele falou de alguns temas assim, mais com movimento, né? Eu achei isso que tinha com movimento, não foi aqueles filmes assim lentos que você, Sim. né? Quarta-feira tá melhor, Não né? é Bergman, né, cara? Não é Bergman, né? Aquela coisa tá pesado. Não, não, isso é verdade. É filme Aí você coisa. Mas eu fala, achei que todos esses temas que eles levantam aí, eles eram muito bem costurados, né? Aí falta Sim, sim. para falar do roteiro, né? Porque não, nada é supérfluo ali, né? O estupro do menino lá, né? Tudo encaixa.
diferente de uns filmes que a gente vê que, sabe, tem umas coisas que são gratuitas, não tem nada a ver, que Uhum. depois não amarra. Aqui não, tá tudo amarradinho, assim, eu achei muito legal. E ninguém dá foco para essas coisas. Isso é outro. Não tem foco, assim. Não tem, a cena do estupro tá lá, mas as coisas vão É, encaixar. A cena dela tá ali, tá encaixada, não é over. Isso é é. verdade. Não tem aquela exploração, né, da desgraça, as coisas, assim, né? Isso é verdade. Fez uma menção, né? Uhum. Ei, Eu, povo, mas tem um eu queria problema de saber, começar às 7 horas. Eu tô morrendo de fome. Eu já estava é, esperando você falar isso. mas deixa eu perguntar. Bem, a ideia para quem chegou no final, Nádia, é assim, é exatamente agora a gente não ter, não sei, não fazer só no domingo, ou experimentar fazer um outro dia, e aí avisar e quem puder vir, né? Vamos ver se a gente segue assim. Tá Quarta eu não, certo. Hã? quarta eu não posso. Tem alguém Não, também? eu já teve gente que pediu que não fosse. Não, teve muita gente. Ei, cada um pediu. Um pediu na terça, outro pediu na segunda, outro pediu na quinta. Era assim, dias muito específicos, não tá? O Realmente melhor na é quarta, o domingo. O melhor é o domingo. Também ainda a acho. maioria dizia domingo. Mas, Kátia, em compensação, eu não sei se foi pela pressão, mas hoje tivemos um público enorme e no último domingo tinha Márcia. Eu Ah, Essa é confesso que eu me É o Darim. esforcei o máximo para hoje comparecer, Pois exatamente é, para apagar sua desilusão e sua tristeza. pois é, é. esse Eu Com acho projeto é tão relação ao último importante, acho que a domingo. gente tem que achar um denominador comum e continuar, porque é um belo de um projeto. Eu acho que o isso. Darin foi uma atração em um filme que ninguém Foi, conhecia, né? Não, um filme que ninguém foi. conhecia, né? Não, que isso é um dos pontos também que a maioria respondeu. Por que que vem? Por causa do filme, né? É, 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 foi uma grande maioria disse que é por causa do filme que estava passando. Agora é complicado, né? Vamos tentar seguir o que está lá, as sugestões que deram, à medida do possível, né? sim. Tá bom. Do que o pessoal Gente, eu falou. vou ter, Esse foi o que eu vou ter que sair, mas adorei revê-los. Muito obrigada, Tia, por Eu também, contar. também, Obrigada, Nádia, um né, abraço. Eu por também Um estou estarem espaço saindo. conosco. Boa para noite a vocês que seja todos. linda. Tá. Beijo. Tchau, tchau, Beijo, pessoal. boa boa Tchau, tchau. Páscoa noite. para todo mundo aí. Obrigada. Tchau. Tchau. Até a Tchau. próxima. Tchau. Tchau. Até a próxima. Gente, então, Tchau, né? tchau.